Tudo que fizeste no passado, tu farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, dá um. Glória a Deus. Nós temos que ser felizes. Vamos nos pôr de pé? Se nós que cremos no Senhor Jesus, que nós que temos praticamente a certeza, né? E uma grande chance da salvação. Se nós não formos felizes, quem será? O povo do mundo? Que não está nem aí com Deus, está entregue às garras de Satanás? Eles podem até ter uma alegria momentânea, falsa, mas a verdadeira alegria quem tem que ter é o povo que busca, que crê naquele que deu a vida, sofreu, foi humilhado por nós. Amém? Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Senhor, aqui estamos, Senhor, mais uma noite, reunidos em Teu nome. E desde já lhe agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família e por esses irmãos que aqui estão, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar numa casa Tua, Senhor. E assim, Senhor, nós Te buscamos conforme podemos, do nosso jeito, mas Te buscamos, Senhor. E o Senhor conhece o nosso coração. Então, ó Pai, eu lhe peço perdão, ó Pai, por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, nossos pecados. Nos perdoe, Senhor. Muitas vezes pensamos, desejamos coisas que não é do Teu agrado, Senhor. Então nos perdoe, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Pai, estamos caminhando num mundo que tem hora que temos até medo do que pode acontecer. Hoje mesmo estive pensando, como o Senhor sabe, ó Pai, o que será do futuro, dos jovens de hoje, dos nossos filhos? Mas aí à tarde, agora há pouco, o Senhor me deu um consolo, Senhor. Que é a palavra que o Senhor me deu para a abertura de hoje. Então eu lhe agradeço, Senhor, por esta palavra que o Senhor me deu hoje, que é para mim passar ao Teu povo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Satanás, você e seus demônios, que tentam tirar a nossa fé, que tem movido o mundo espiritual, tentando nos machucar, tentando nos afetar.
Eu declaro vocês amarrados, amordaçados e sem força, em nome de Jesus. Pega tudo que é teu, Satanás. Solta tudo que é nosso. E bate a retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nos toca. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Aleluias. Então hoje, estive até pensando, né? Conversando com... Até um cara começou a puxar assunto de política, né? Que o que pode acontecer no nosso Brasil, até inclusive ele trabalha na Pioneiro, na Frangos Pioneiro, que tem milhares de funcionários lá, né? E ele me disse que está correndo já um zum dentro da Pioneiro, que se realmente acontecer essa taxação, praticamente mais de 70% dos funcionários vão ser mandados embora, porque não vai ter para quem vender frango. Então ele estava preocupado, porque ele e a esposa dele, o irmão dele, a cunhada dele, tudo trabalha lá. E quem que eles vão mandar embora? Geralmente é o povo das outras cidades, que nem a Batiá, que vai para Joaquim Tava, tem vários ônibus, até de Bandeirantes, Tambaracá, tem gente indo para lá. Então, e ele falando disso, né, que está com medo do que pode acontecer nesse Brasil, tal. E depois então, ele saiu, fiquei pensando, né, a gente também fica preocupado, né? A gente tem filhos, né, que estão começando uma vida profissional agora. O que pode ser o futuro? Eu até falei com Deus, né? E à tarde agora, durante o dia, não tive tempo de tirar uma palavra, né? Que nem o pastor estava conversando com a gente esses dias sobre o nosso meio, o nosso jeito de pregar, de trazer a palavra. Muitas igrejas, o pastor vai pregar no domingo, na quarta-feira, na terça, quarta, quinta, durante a semana inteirinha, né, Raquel? Fica preparando, estudando, ensaiando a mensagem. Aí prega bonito, né? A nossa não. Porque nenhum, né, dos pastores aqui ganha para pregar. Ao contrário, a gente investe aqui, né? A gente não ganha um centavo, aqui não tem ninguém que ganha. Então a gente tem que trabalhar para sustentar a nossa casa, para ganhar o nosso pão de cada dia. Hoje mesmo eu não tive tempo de tirar uma palavra só para abertura, mas até o dia que vem pregar também, a última vez que eu preguei aqui, né, fui tirar uma palavra às 5 horas da tarde e a gente mora fora, não tem que sair mais cedo para vir para cá. Então, e hoje agora lá em casa já era mais de 6 horas que eu fui ver o que o Espírito Santo quer que eu fale. E ele me deu esses salmos, que é para confortar o nosso coração do que a gente vê as notícias, né, do que está acontecendo no nosso Brasil, essa política que está, né, pelos dizeres aí, né, trazendo muito problema, prejuízo para o nosso Brasil. Aí o Senhor me deu Salmos 27, de 1 a 8. O Senhor Deus é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem,
continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pediu uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no altar de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam, com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo. Dá um glória a Deus, hein, irmão? Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar, tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor. Amém? Então nós temos um Deus que nos livra, que nos protege. Vamos passar por tribulações? Vamos, está na Bíblia. No mundo passarei por aflições. Mas se nós dedicamos um tempo da nossa vida, vindo à igreja, orando, buscando, fazendo propósito com Ele, você pode ter certeza, irmãos, vai levantar a tempestade, vai balançar a casa, mas nós vamos sair mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé? Para a gente fazer uma oração e estar adorando a Ele, como diz ali, ó. Tu disseste, venham me adorar, e eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor. Senhor, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, e vamos te louvar, vamos te adorar agora, ó Pai. Então receba, Pai, receba este louvor nosso, ó Pai, como forma de agradecimento por tudo que tem feito por nós. Obrigado, Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Amém, irmãos? Paz do Senhor, amém? Domingo eu tinha contado um testemunho que aconteceu no meio de semana passada. E outra coisa também aconteceu semana passada, e uma amiga, a Lu, creio que todo mundo esteja orando pela mãe da Lu. E a Lu contando para mim esses dias assim, o que Deus tem feito na vida dela. Uma amiga dela contando quanto, não só uma, várias, contando o que Deus tem feito através da vida dela. O fato dela falar de Deus para as pessoas, o que Deus faz, o que Deus tem feito, o que Deus pode fazer. E foi maravilhoso, porque em um dos relatos, a menina estava passando por um período bem complicado, e algumas palavras assim, bem simples, um abraço, transformou totalmente a história dela. Às vezes nós achamos que somos nós, mas é Cristo que faz todo o projeto acontecer. Contanto que nós estejamos dispostos a levar o Evangelho e sermos cartas vivas nessa terra. A palavra diz assim, para nós irmos pelo mundo, pregarmos o Evangelho a toda criatura. Aleluia, aleluia. Foi por isso que Ele morreu na cruz por nós, ressuscitou e está à direita do Pai.
Aleluia. Eu bem sei em quem eu creio. Eu bem sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Te damos honra, glória e louvor. Porque um dia, Senhor, o Senhor me resgatou da onde eu estava. Resgatou a minha casa da onde estávamos. Resgatou meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. Toda a minha família, Senhor, te louva. Eu te louvo, Senhor Jesus, pela minha esposa, pelo meu filho. Senhor Jesus, eu te louvo porque estamos vivendo um momento crucial nas nossas vidas. E nós nunca estivemos tão unidos em Ti, Pai, como nós estamos agora. Senhor, oh Deus, eu sei, Deus, como o pastor Edmar diz, que o mundo aí fora não está para brincadeira, Deus. Mas como ele disse mesmo, e a Tua palavra diz, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Porque nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos em quem nós cremos. Aleluia. Aleluia. Toda honra, toda glória e todo louvor a Ti, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti, Senhor, pelos séculos dos séculos. Abriu mão da Tua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como um filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Há um nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Jesus, Jesus. Oh, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da Tua glória, xalabaço, e semelhante se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como um filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da há o nome de Jesus, todo joelho se dobrará
Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso conselho. Ei. Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselho, Deus forte, Senhor e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Oh, nome sobre todo nome, nome sobre Jesus, não há outro como tu, Senhor. Nome sobre, nome sobre, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia, 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 aleluia. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Glórias te damos, Senhor. Glórias te damos, Senhor. Aleluia. Amém. Senhor, também aqui coloco diante de Ti agora, ó Pai, a vida da Fran. Que o Senhor venha, ó Pai, usar ela, capacitar ela, ó Pai, para trazer, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós aprendemos. Então usa ela, Senhor, como uma ferramenta Tua nesta noite, ó Pai. Não deixa sair dela nada que venha da carne, mas que venha tudo do Teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Edmar trouxe tranquilidade no meu coração. A hora que você falou que a gente não tem muito tempo para preparar. Falei, obrigado, Senhor, por usar o Edmar. A tomateira o dia inteiro catando pepino, pimentão, e de repente tem que vir aqui a pastora Raquel, culpada, hein? Mas é Deus que faz, né? Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Nada vem de nós, tudo vem dEle. E nós estamos felizes porque até aqui o Senhor nos ajudou. Mas quando o pastor Edmar falou sobre estar nervoso por tudo que está acontecendo, eu fiquei assim segunda-feira. Meu coração acelerou. Aí eu conversei com a pastora Raquel, ela me trouxe esperança, né? Me fez lembrar de muita coisa. E eu fiquei assim, acalmei meu coração, mas antes de falar com a pastora, Cassiano falou, Fran, descansa no teu coração. Está tudo no controle de Deus, né? Não tem que temer nada. E eu estava ali na adoração, ali, o Senhor me fez lembrar, o ano passado, quando o Lula entrou, não sei quem lembra aqui que foi falado, que não era para a gente olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas é para a gente olhar para o céu. Que quem for fiel a Deus, nada vai faltar, não tem que temer.
E assim vamos permanecer, gente, tendo esperança no nosso coração. Amém? Olha, quinta-feira, né, a pastora Carmen deu a palavra sobre odres novos. Para Deus colocar odres novos na nossa vida, nós temos que deixar para trás o que é velho. E como está sendo ministrado nesses dias, né, sobre o espírito de Caim, sobre a língua, né, e como tem vindo no nosso coração de encontro. E quando a pastora Raquel falou, porque, deixa eu só falar uma coisa antes, a pastora Rosângela está viajando, visar a igreja, né? Ela não vai estar hoje, não vai estar domingo, ela chega quinta-feira. Ela foi para Corumbá. E ela para ela ministrar, né? Daí a pastora Raquel falou para mim, aí na hora eu falei, não, pastora. Aí chegou na segunda-feira, eu fiquei com temor de Deus. Falei, não, eu vou. E eu não sou pregadora fera não, hein, gente? Então eu me perco ainda, mas quero ser muito breve. E de manhã, na segunda-feira, o Senhor só falou uma palavra comigo. Falou Miriam. Eu falei, Miriam, né? Para mim, assim, Deus não fala palavras, tudo que é para fazer, não. Para mim é palavra, eu tenho que estudar ali e ver o que Deus está querendo falar. E o que veio no meu coração foi em Êxodo. Êxodo 1, não precisa abrir agora não, Davi, espera só um pouquinho, tá? Ali fala quando José morre. E vou precisar da pastora Raquel para me ajudar. Se a gente pegar de Adão até José, eu vi num estudo, isso aqui demorou 400 anos para chegar até o nascimento de Moisés. Eu falei, Jesus, né? Isso aqui foi um estudo que a pastora Raquel nos deu, né? E eu nunca tive estudo bíblico, eu louvo e agradeço pela vida da pastora Raquel. Porque do tempo que eu me converti em 2005 para 2006, eu nunca tive estudo bíblico igual estou tendo agora. Então, a gente espera que todos estejam ouvindo as ministrações, né? Que está sendo muita bênção, viu, pastora? Não desanime, em nome de Jesus. E aqui, quando José morreu, ficou uma família de Levi, onde nasceu, né, o Moisés. Eu vou ler um pedacinho, Êxodo 2, Davi. Pode ser linguagem de hoje mesmo, tá? Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então escondeu durante 3 meses. Como não podia esconder por mais tempo, ela pegou um cesto com junco, tampou os buracos com betume e piche, pôs nela, né, na cesta, o menino e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio. A irmã, que é a Miriam, do menino, ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passearam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-lo. A princesa abriu o cesto e viu o bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse, este é um menino israelita. Então, a irmã da criança perguntou à princesa, olha o cuidado de Deus. Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então, a moça trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa disse, leve este menino e cria para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e criou. Quando ele já estava grande, e levou a filha do rei, que o adotou como filho, ela pôs nele o nome de Moisés. Eu o tirei da água. Antes disso, quando José morreu, relata aqui na Bíblia, no Êxodo 1, que o novo rei não sabia da história, né, que o povo tinha acontecido. Então, acredito que foi um longo tempo aqui, né? E o que Deus estava querendo me dizer, né? A Miriam, ela é mais velha que Moisés, ela salvou Moisés da morte. E depois que Moisés cresceu, né? Moisés foi criado pela princesa, já foi um preparar de Deus, ele foi criado como egípcios, mas dentro do coração dele era um coração
israelitas, né, sem saber, ele tinha um temor diferente de todos. Eles não gostavam que judiavam. Moisés cresceu e daí aconteceu, né, várias coisas ali. Ele salvou um israelita, ele teve que fugir do Egito. Eu vou correr um pouco a história, todo mundo conhece essa história, né? E daí, quando é Êxodo 3, Deus fala com Moisés, né? Moisés, cuide das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro. E nesse período, Moisés casou com a filha de Jetro, né? Então, ela também era israelita, né? Quando Moisés... Espera só um pouquinho, gente, que eu quero achar aqui. A Zípora foi uma mulher de Deus que o Jetro só tinha filhas mulheres. Ela era mais velha e Moisés casou com Zípora. E Zípora era uma mulher temente a Deus, responsável pelo trabalho, assim diz a palavra, né? Uma mulher de Deus. Quando Deus falou com Moisés, seu sogro, Midian, um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o Monte Sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de espinheiro. Moisés viu que o espinho estava com fogo, porém não queimava. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse, pare e tire a sua sandália, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou, eu sou o Deus dos teus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aí Moisés abriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Amados, ali Moisés, ele recebeu uma ordem. E quando a gente recebe ordem de Deus, quando a gente tem um chamado, eu comecei a entender o que Deus estava querendo falar no meu coração, trazendo para o ministério, né? Quando Deus chamou, né, nosso pastor para levantar esse ministério aqui, muitas vezes ele não quis, ele já falou para a gente, porque para largar aqui é muito mais fácil. Mas o que ele fala? Foi Deus que estabeleceu o reino neste lugar. E nós vendo a história de Moisés passando para aquele deserto, quanta coisa que Moisés passou, até chegar em Egito. Porque não foi do dia para a noite, né? E quando estava no meio do caminho, Deus procurou Moisés para matar ele. Porque ele descumpriu um princípio que, na realidade, como ele não foi criado israelita, né? Que fala lá em Gênesis 17... Volta só um pouquinho aí. Deixa eu só ver aqui. É Gênesis 17, 9 a 11. Deixa eu ler por aqui. Eu não quero perder aqui o negócio. Deus, aqui quando... O princípio que eu quero mostrar para vocês, que Moisés, eles erraram. Deus continuou. Você, Abraão, será fiel à minha aliança. Vocês e seus descendentes para sempre. Pela aliança que estou fazendo com vocês e com seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. Circuncisão servirá como sinal de aliança que há entre mim e vocês. Isso aí era muito importante para eles, né? Aí Zípora, uma mulher de Deus, viu que eles pecaram e imediatamente circuncidou o filho mais velho e selou a aliança com Deus. E o que eu estou querendo dizer com aliança? Muitas vezes, nós estamos aqui na igreja, nós não estamos cumprindo nem o princípio de nada de aliança, né? O que é aliança, né? A gente vinha aqui falar assim, pastor, qual é o chamado deste lugar? Porque Moisés, ele sabia onde tinha que chegar. E muitas vezes nós estamos aqui, nós não sabemos onde que é para chegar, o que é para fazer, porque aqui não é uma igreja normal. Aqui, né, Mônica? É para nós trazer, igual a filha da Mônica veio aqui, e eu creio na cura da filha dela. Porque aqui é o chamado de cura, de libertação, de restauração. E às vezes nós não conseguimos cumprir nem o princípio do casamento dentro da casa. Para os outros dar risada, dentro da casa é um inferno. Então, assim, é princípios, quanto espiritual, quanto casamento, quanto prosperidade. Às vezes nós não conseguimos nem dar o dízimo, que é uma coisa
que a palavra fala. E para a gente viver debaixo da sombra, gente, da sombra da que Deus tem para este lugar, nós temos que cumprir o princípio. Senão nós vamos ficar para trás. Se eu falo assim, gente, contra fato não há argumento. Se eu e o Cassiano, quando o pastor estava ministrando aqui, sobre prosperidade, se nós não tivéssemos pegado o eito, hoje nós não teríamos a terra que nós temos lá. Para vocês pode ser normal, mas para mim e para o Cassiano, a Suzane e o Paulo esteve lá, reformando uma reforminha que a gente fez. Eles viram ali, para mim era uma emoção fazer aquilo, porque para nós cada conquista é vitória em Deus. E é princípios, né? Então a gente tem que ter princípio no casamento, né? Mulher honrar o marido, marido amar a esposa. Eu sempre falo para Cassiano, eu tenho que honrar, né? E ele tem que me amar. Não importa do jeito que eu sou. A gente tem que ser luz. Porque, gente, a gente está andando aqui no ministério. Você imagina alguém falar de nós aí fora? Nós estamos envergonhando o nome de Deus, do ministério e do pastor, gente. É a ovelha do Travate. Tenha misericórdia, né? Então, vamos cumprir o princípio. Porque Moisés era o escolhido de Deus e quase Deus matou ele. E não vai matar nós. Por causa de princípios. E hoje, o que é isso, né? Às vezes a gente não consegue chegar no Canaã de Deus porque a gente não consegue fazer o básico. Fazer o alicerce ali, né? É assim, uma coisa que eu estou trabalhando demais de mim, que como eu não tive meu pai presente, eu honrar o meu marido é uma luta diária. E eu obrigo os meus filhos a honrar o Cassiano. Então, falou que é dinheiro, não fala comigo, é com o pai. Né? Então, assim, eu estou construindo isso que eu não tive. Porque se eu construir nos meus filhos a desonra de não honrar o Cassiano, eu posso levar meus filhos na desgraça. Então, assim, eu falo assim para o Davi, nós temos que seguir o princípio. Teu pai é o que vai mandar aqui, é o manda-chuva. Se ele falar, amém. Se ele não falar... Então, assim, gente, vamos cumprir princípios. Porque se a gente passar na frente do nosso marido, da frente da liderança da igreja, nós vamos quebrar princípio, nós vamos se lascar. Porque é bíblico isso. E a gente vê no andar de Moisés, né? Quantas lutas que foi para ele chegar até o Egito, né? Aí ali ele preparou o encontro, né? Com Arão, com o irmão dele, foi uma bênção ali, né? E chegou no meio do caminho, né, quando Deus dava uma ordem para Moisés, cada vez que Moisés ia falar com Deus, ele falou, Senhor, como que um rei vai me ouvir se nem o meu povo está me ouvindo? E é verdade, gente. Quanta palavra que o pastor está falando aqui, às vezes entra por aqui, sai por aqui, e a gente não faz nada. E eu navegando assim, eu li, estudei essa parte toda aqui, porque é grande, e eu falando, Senhor, tenha misericórdia de nós, né? E já foi tanto ministrado, né? Sobre o deserto, sobre o que está passando, né? O Brasil está passando por um deserto, né? Agora está passando por um deserto de verdade. Agora vamos ter que ter o quê? Fé, esperança, como o pastor ministrou esses dias, né? Vamos ter que soletrar a palavra, comer a palavra, porque é o que vai nos manter em pé, é dar a palavra. Pessoas que estão com depressão, vai na psicóloga, o que a psicóloga fala para a pessoa? Não fala ter fé, não fala isso. Ela fala assim, seja forte, você é amada, você tenha alegria, vai passear, vai para o shopping, né? Gente, nós não temos isso, né? Mas a gente tem que ter fé, tem que ter coragem, é a palavra que fala isso. Eles só falam outras palavras. Mas eu vou chegar onde eu quero, né? Depois começou a vir as pragas, né? Ali foi indo a história. E aonde eu quero chegar, gente? Eu li também lá no estudinho que eu vi, quando Moisés chegou no rei, né? Para falar das pragas, essa praga elas durou de 8 a 9 meses. Então, assim, foi um período, né? Não foi de um dia para a noite. Vocês pensam o sofrimento daquele povo. Que quanto mais Moisés atingia para frente, mais eles odiavam do povo. E o povo, como que o povo ia acreditar, né? Em Moisés. Deixa eu achar agora onde eu quero chegar aqui. Parecia que eu tinha marcado tudo, mas não marquei nada. Números 12. Amado, a gente tem que ficar atento
Porque às vezes a gente não é pregadora nata, não. Mas a gente tem que entender o que Deus está falando. Que Moisés, ele nasceu, Deus tinha um propósito para ele. Ele sofreu nesse propósito. Ele não entrou na terra, porque a gente estava estudando, depois o Cassiano me ajudou. E a gente viu que quando Moisés ele saiu de onde ele estava, com a família, para ele ir para o Egito, ele estava com 80 anos. E a gente vê a nossa idade, né, Edmilson? Nem 60 anos. Imagina você com 80 anos pegar um povo desse. Sem chance, né? Então, gente, o que está faltando em nós é ânimo, esperança. Fala, Senhor, não importa o que você tem. O chamado que nós temos aqui é para todos ser usado, para todos virem aqui fazer alguma coisa. E agora chegou aonde eu quero chegar. E Números 12 fala sobre a Miriam, ela conhecia o irmão, ela estava no meio do povo, caminhando pelo deserto. A Miriam sabia o plano e o propósito de Deus, porque com certeza eles faziam reunião lá, Arão, eles viam o sofrimento de Moisés com Arão. E de repente, a Miriam, ela solta uma bola fora, né? Moisés havia casado com a mulher etíope, né? Etiopia, isso, obrigada. E Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram, será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam, vocês três aí vão para a tenda sagrada. Eles foram. E o Senhor desceu na coluna e nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. E quando eles chegaram, Deus disse, agora escuta o que eu vou dizer. Quando há profeta entre vocês, eu apareço e eles terão visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu coloquei como responsável por todo o meu povo, pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. E como é que vocês me atrevam a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença de pele que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que de fato ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés, por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos num momento de loucura. Não deixe que Miriam seja um aborto que nasce com a metade do corpo destruído. Então Moisés orou ao Senhor, orou assim a Deus, o Senhor. Ó Senhor, eu peço que os cure. E o Senhor respondeu a Moisés, se o pai da Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela não teria ficado humilhada durante 7 dias. Então, que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. E depois será trazido de volta. Assim, Miriam ficou 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu dali, enquanto ela não foi trazida de volta para o acampamento. Depois disso, o povo saiu a Zerote e acampou no deserto de Pará. Gente, foi isso aqui que eu queria chegar. Muitas vezes, nós estamos com lepra no coração, pode ser no casamento, pode ser na igreja, pode ser... O que Deus tem que parar? Parar com tudo o que Ele está fazendo e planejando, para esperar, porque o amor dEle é tão grande por nós, que Ele quer esperar nós voltar, para Ele poder prosseguir naquilo que Ele tem para fazer neste lugar, né? Então, a gente vê o testemunho aqui da Miriam. A Miriam, ela teve que ir lá dentro daquela... na novela que eu assisti, né? Não sei se é, mas era um lugar distante, né? E ela ficava escondida lá e não podia chegar perto. Então tinha pessoas que levavam comida para
para ela comer e não podia chegar, não podia tocar. E muitas vezes, gente, a gente não pode ajudar mesmo quem está passando por isso. Porque é tempo de tratamento, né, pastor? É tempo da gente reconhecer e falar, Deus, eu sou pecador, eu necessito da tua misericórdia, se arrepender e voltar, porque Deus ama. Deus fica triste quando nós caímos, mas quando nós levanta, Ele ama que nós levanta. Então, o que eu vi assim que Deus queria falar, né, com a gente aqui? Deus está falando do espírito de Caim, da murmuração, da reclamação, do desânimo. E às vezes, né, a gente acha que não é para nós. É para nós, sim. Fala, Senhor, tenha misericórdia. Né, Senhor Job? Tenha misericórdia, não deixe esse desânimo entrar em mim aqui, porque senão eu vou ficar leproso. Eu vou ficar afastado da sombra de Deus. Ela ficou aquele tempo, só foi 7 dias. Mas às vezes nós ficamos anos escondidos atrás das tendas. Então, assim, o que Deus ministrava no meu coração é isso, para a gente abrir os nossos olhos espirituais e a gente não pecar. Porque assim, a gente peca todo dia, nosso pensamento é terrível, nossa língua é terrível. Mas, Senhor, me perdoa, eu preciso ser transformado. Eu preciso mudar nessa área. Então, assim, o que eu entendi de Deus é assim, Ele quer todos, gente, porque senão a obra ela vai ficar parada, a gente está dentro do deserto. Então, assim, a partir do momento que nós se posicionar, Deus, mas vai trazer mais gente aqui, que Ele precisa de um povo unido, um povo que vai pagar o preço. Que às vezes a gente não está conseguindo fazer nem os princípios básicos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, vamos amar a Deus, vamos pedir para Deus arrancar, né, as lepras do nosso coração, as mágoas, os ressentimentos, aquilo que está deixando nós travado. Né, que a gente sabe que todos aqui é usado por Deus, é profeta, tem uns que é usado por cura tremendamente. Então, assim, o que Deus está querendo falar comigo e com você, vamos encher nossos odres novos, como a pastora Carmen ministrou semana passada, e vamos mudar, vamos arrancar, né? Aproveitar essas ministrações de Caim, quando alguém vir falar alguma coisa, fala, irmão, vamos chamar a fulana, o fulano, e vamos resolver esse negócio. Então, assim, porque a gente vê, né, que, como o pastor sempre ele ministra, pessoas que têm problema lá na casa, às vezes com o irmão, quando estiver aqui, ele vai ter a mesma coisa. Então, vamos resolver lá em casa. Às vezes tem que resolver lá. Tem que ir lá na casa, resolver lá. Porque se a gente não cumprir os princípios, não vai... Gente, ser crente aqui dentro é a coisa mais fácil que tem. É só não colocar uma máscara de crente. Agora eu quero ver lá, na nossa família, com os nossos irmãos. Porque Deus vai ficar parado, gente. Se tiver um leproso no nosso meio aqui, Deus vai ficar parado. Porque Deus tem plano para todo mundo, para todos. Deus quer ver todo mundo abençoado, para a gente poder abençoar as pessoas. Como que nós vamos abençoar alguém? Às vezes não é em dinheiro, não. Às vezes vai chegar um casal, vai falar alguma coisa, às vezes é um conselho, às vezes... Se a gente não tem para dar, só pode dar quem tem. Então, assim, é em todas as áreas da nossa vida. Vamos tentar mudar, que Deus está vindo, gente. Jesus está voltando. O nosso comportamento vai dizer se nós vamos subir e a gente não tem que ficar acusando ninguém, porque Deus não chamou a gente para julgar. Deus mandou a gente amar, né? Então vamos falar, Senhor, se eu estou com lepra no meu coração, Pai, eu quero que o Senhor arranca. Porque, amados, por mais que aconteceu isso aqui com a Miriam, aqui a palavra de Deus mostra, a gente for pegar aqui para frente, né? Aí chegou um tempo que Moisés teve que escolher líderes. Aí ele escolheu líderes, até na escolha, né? Às vezes a gente erra. Aí os líderes levantou. Você imagina se é eu ou é os líderes aqui que não está deixando a nuvem andar, pastora? Que misericórdia de nós, misericórdia de nós. Então, vamos abraçar a causa, ministério, restauração da noiva. Amados, para todo mundo que Cassiano, Deus dá a oportunidade de falar de Jesus, eu nunca deixo de falar aonde eu estou. Eu nunca deixo de falar do homem de Deus que nós temos aqui. Não é porque eu estou aqui na frente, não, porque é só quem está lá fora que sabe. Então, tem situação que eu falo, vamos para a igreja.
Porque a gente está debaixo de uma cobertura, está debaixo de preço que foi pago. Quando eles falam, né, o Lu, a pastora Raquel, os que começou com o pastor, quantas vezes eles pagaram um preço grande para estar aqui. Eles não foi de qualquer jeito, né? Então, assim, vamos pedir a Deus, falar, Senhor, coloca o amor de novo. Coloca o amor de novo no nosso coração. E qual é o teu plano, né? E Miriam aqui, né? A Miriam era uma menina, como se diz assim, ela era que tocava, que cantava. A Miriam era uma mulher de Deus, gente. E ela pecou. E quem é nós para não pecar, né? A nossa casca é dura, né, Suzana? A nossa casca é dura, gente. Então, vamos pedir, clamar a Deus nesta noite, né? Para que Deus venha limpar o coração. E eu falei para o Senhor, Senhor, que seja o Senhor convencendo, né? Cada pessoa que está lá. Porque, amados, uma coisa que Deus mais ama é o amor e o arrependimento. Quando nós se arrependemos, Juba, Deus olha o nosso coração. Mas Ele não diz que nós não vamos pagar o preço. Ele nos acolhe, porque Deus quer todos nós debaixo da sombra do Onipotente. Mas o pagar é consequência. Mas só se a gente estiver na presença de Deus, a gente não sente pagar. Eu falo que Cassiano, querido, nós temos alguns pecados que nós fez, nós estamos pagando agora, quando nós fez lá na juventude. Então, eu falo para Deus, só que daí a gente está em Deus, eu falo, Senhor, misericórdia, misericórdia, né? Mas é ficar reconhecendo os nossos pecados, nossos erros, e Deus vai agir, gente, Deus vai agir. Eu falo assim para Deus, Senhor, eu não busco Deus para prosperidade, eu nunca busquei, Deus sabe disso, eu busco Jesus, e eu quero transmitir para as pessoas que estão perto de mim, que o importante é ser salvo. Com muito dinheiro, com pouco dinheiro, é guardar a salvação no coração, porque é a única riqueza maior que nós temos. Só que, amado, tem um detalhe, que tem muitas pessoas, né, que precisam de ajuda, e como a gente vai ajudar sem condição? Não tem como a gente ajudar. Às vezes, pessoas, o casamento está destruído. E como nós vamos ajudar se o nosso também está? Então, gente, o que Deus quer? É transformação. A ministração está sendo ministrada aqui, sobre o espírito de Caim. Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E vai vendo os pontos fracos que a gente tem e vai consertando dia a dia, dia a dia, dia a dia. Porque, amados, eu vou falar uma coisa. O mudar de marido, não vai mudar nada. Por quê? Vai mudar só o nome. A luta é a mesma. Então, pede para Deus restauração. Fala, Senhor, restaura a minha vida. Porque, olha, é tudo 50%. Né? O casamento é 50%. Então, pede para Deus restauração no casamento. Pede para Deus restauração se as pessoas se machucaram. Amados, perseguição e falar mal da gente vai ser até o resto da nossa vida. Antes de eu vir embora para cá, eu e Cassiano estava só faltava nós ser gerente do banco, da empresa lá. Nós estávamos no teto máximo. Mas a gente nunca fez aquilo por ser puxa-saco. Nós nunca fez aquilo por ser bom. Porque eu comecei na cantina, Mônica, como cozinheira. Eu tinha 21 anos, eu era magra, que saudade da minha magreza. Muito magra. Magra, magra, magra. E eu cheguei lá, a filha do dono falou, mas será que ela vai aguentar com as panelas? Porque eu era muito magra. Pensa bem, casada de novo. A gente casou em 23 de dezembro e a gente foi para Sapezal, acho que 3, né? Cheguei lá, meu marido, viu, Marcelo, me pôs para trabalhar na cozinha. É o emprego que tinha. Só que eu fiquei tão feliz, porque aqui o salário era R$300. Cheguei lá ganhando 2 salários. Aí liguei para minha mãe e falei, mãe, estou ganhando 2 salários. Minha mãe, filha, vocês vão ficar rico. Então, e ali, gente, ali foi o deserto que Deus colocou eu, Cassiano. E eu entrei na cozinha, chegou em abril, eu entrei em janeiro, e ali na cozinha, tudo que as cozinheiras faziam, eu sempre fui muito obediente. Tive luta por ser obediente, a cumprir os princípios, né? Chegou um dia, a Marinalva, ela era do RH, ela me chamou, ela falou, Fran, você é nova e nós vamos apostar em você vai para o escritório. E o Cassiano já estava no escritório. Gente, ninguém me indicou. Deus me pôs naquele escritório sem estudo, sem nada.
Eu falava, Jesus. Aí eles me levaram para a cidade, eu fiz 20 dias, né, querida? De treinamento, me colocaram eu na algodoeira, gente. Mexer com algodão, tudo administrativo. Falei, sangue de Cristo tem poder. Falei, e nós lá, ó, evangelizando as pessoas. Amados, o lugar que nós mais ganhamos para Jesus, até hoje tem gente se convertendo naquele lugar. Cada vez que as meninas vêm, elas falam, fulano se converteu, eu fico vibrando de alegria, gente. Então, a minha passagem do Cassiano lá deixou sementes que até hoje estão tudo crente. Até hoje eu recebi mensagem de uma que o marido vai operar, tudo. E eu falei, tenha fé que tudo vai dar certo. Então, assim, e o que aconteceu, amados? Foi eu e o Cassiano para o escritório lá, era um deserto. O Juba falava lá, era exposto na rádio, todo mundo, toda a fazenda. Se nós fazíamos um erro, era exposto, né, querida? Gente, tinha que fazer tudo certo. E nós temia, porque senão o Eliseu, ele falava no rádio, lá é rádio amador, não tinha WhatsApp naquela época. Era rádio amador. Se falasse alguma, Franciele, você errou lá no Algodoeira, todo mundo ouvia, todos os gerentes, todos, era exposto. Olha que treinamento que Deus colocou eu lá. Falava, Senhor. Então, tinha um dia, gente, que o gerente, eu louvo e agradeço dele, o Pir, pensa que gerente, sempre humilde, não tem faculdade nenhuma, mas é o gerente. Ele, um dia, era num domingo, eu estava trabalhando, porque lá trabalha de domingo a domingo, não tem esse negócio, não. E estava tudo no escritório, eu, Cassiano e ele, o seu Eliseu chamou, Franciele, na escuta, amados, minhas pernas tremeu. Falei, querido, o que será que ele vai querer? Aí ele começou a falar, o talhão tal, o que tem? Talhão tal, o que tem? Gente, a minha benção é que o gerente estava lá. E eu fui. Aí falei, Pir, Deus, você foi um anjo na minha vida hoje. Porque eu mexi com algodão e o Cassiano com a soja de milho. Eu não sabia de nada de soja de milho. E ele foi perguntando tudo. Então, assim, é um treinamento que nós tivemos lá. E quando a gente saiu de lá, gente, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós não deixamos nenhuma marca negativa de Jesus lá. Nós não demos testemunho ruim para ninguém lá. E quando a gente saiu, o homem desceu de avião para oferecer uma fazenda para o Cassiano tomar conta. E o Cassiano ia falando, não, eu quero ir embora, porque eu sentia falta da minha família. Eu doía em mim. Eu fiquei 1 ano e 6 meses sem ver minha mãe. Aquilo queimava dentro de mim. Eu falei, Cassiano, dinheiro não vai comprar a minha convivência com a minha mãe, com meus irmãos. E eu falava assim, daí nós entramos em acordo, nós íamos embora. E quando a gente veio embora, meu sogro e minha sogra nos acolheu, a gente veio com dinheiro, e esse dinheiro, Alfredo, não era muito dinheiro, era pouco dinheiro. O que nós vamos fazer? E, de repente, nós começamos a vir no ministério em 2008, em outubro. E o que eu estou querendo dizer, amados? Eu entrei, era lá embaixo ainda, não conhecia muito a visão, né? A Fábia, as mulheradas, tinha umas meninadas de fogo e profetizava e aquilo, né, pastor? Lembra aquele fogo total? E eu recebi uma palavra que era para mim ficar no ministério. Aí, daí eu não sabia o que fazer, veio o apóstolo Léo, foi em Santa Amélia, fez um ato profético na minha vida, na vida do Cassiano, né? Colocou a espada na nossa frente, ali ele ungiu, a Suzana, foi tremendo o que Deus fez aquele dia em Santa Amélia. E ali a gente começamos a nossa vida, né? Com o dinheiro que a gente tinha, a gente construiu a estufa e começamos a vir no ministério, ficamos 5 meses de seguro-desemprego, que a gente pegou lá. Acabou o dinheiro. Daí. Só que quando eu cheguei, eu comprei 25 galinhas. 25, né, Cassiano? Nós compramos para a gente comer, mas a gente sabia que propósito Deus tinha. E daí, nesse período, eu falei para o Cassiano, e agora? Porque a estufa tinha que fazer. Sabe como é que é, seu Juba? É demorado, pimentão, é 90 dias para produzir. E aquilo foi acabando o nosso dinheiro. Aí nós começamos a vender o ovo. Marcelo, dava R$18. Nós colocava R$15 de gasolina. E lá na loja tinha um propósito para comprar este lugar aqui, o sacrifício, que quando o pastor falou para a liderança, que na época a gente não participava, eles acharam que ele estava louco para comprar esse lugar. E tinha que dar R$1, a gente dava R$1 ali, apanhava ali. E ali, gente, Deus foi
né, Deus foi abençoando a gente, foi abrindo porta, o pastor chegou em nós e falou, vocês vão fazer 4 estufas, olha o que é o comando de Deus, 4 estufas sem financiamento, junta dinheiro, e vocês vão fazer. E a gente fez sem financiar nada, economizando, e nesse período eu tive filhos, quando tem filho o negócio piora, aí começou mais luta, porque filho dá gasto, eu tive o primeiro Davi, depois tive o Tiago, e daí a gente foi melhorando um pouco, aí veio uma crise em 2015, acho que 2015, né, Edmilson? Acho que foi 2015, essa data foi terrível para a estufa. Não sei se já estava com estufa nessa época. 2015. Não valia nada pimentão, R$5 a caixa, não valia nada, era um sofrimento. Chegou um dia, o marido falou assim para mim, vamos voltar para o Mato Grosso. Eu falei, Jesus, com 2 crianças. Eu falei, sangue de Cristo, né? E eu fiquei assim, eu tenho um lugar secreto que eu falo com Deus. Tem um quebra-corpo que vai para o pasto, ali é meu lugar secreto. Eu fui lá e falei, Senhor, vamos ter uma conversa aqui. O Senhor sabe, né? Como eu sofri lá, tá certo que agora tem meus filhos que pode substituir, né? Minha mãe, meus irmãos, minhas famílias. Mas Deus, vai ser muita dor eu voltar para lá. Amados, foi assim foi um desabafo que eu fiz com Deus e fiquei na minha assim esperando, né? De repente veio a pandemia. Amados, na pandemia Deus levantou nós. Na desgraça do mundo todo, Deus levantou nós. Ali nós fomos prosperando, Alfredo. A gente foi se levantando. E antes da pandemia, a gente tinha comprado sítio, né? Sempre o pastor comenta, né? A gente tinha um dinheiro, porque quando a gente moramos lá, a gente descobriu que lá não era do meu sogro, né? Então a gente ficamos tristes. Eu não gosto de falar isso, porque eu sinto que eu desonro o meu sogro, gente. É uma coisa minha isso. Então, assim, eu não gosto de ficar falando. Ficamos tristes assim, porque estava investindo bastante lá. Aí o pastor falou, espera, vai lá e compra, oferece, vocês vão pagar. Falei, o Cassiano foi exatamente como o pastor falou. Não aceitou a proposta. Passando um certo tempo, a pessoa entrou em dificuldade bastante financeira, aí veio e ofereceu para o Cassiano. Então Deus é fiel, gente. Ele é fiel e justo. E nisso a gente foi pagando, e pensando que foi fácil? Está pensando que é fácil guardar dinheiro? Gente, não é fácil. Com criança, eu falo que quem ganha salário mínimo para guardar dinheiro com filho, tem que ser os caras, porque não é fácil. Quando o pastor fala, né? Vocês, né, tem que guardar. Gente, eu falo, Senhor amado, o que nós vamos fazer, né? Mas é fruto do princípio de guardar os 20% que nós conseguimos, né, nos levantar, nos estabelecer. Aprendemos bastante nessa caminhada. E no meio desse deserto que nós passou, tivemos muitas mágoas, tivemos muita perseguição, tivemos muita coisa acontecendo no nosso meio, mas nós permanecemos firmes. E estamos firmes, porque a gente está aqui para a glória de Deus. E, amados, eu vou falar uma coisa. A gente não é melhor e nem pior que nada. Tem pessoas que falam assim, né, que tem panelinha na igreja. Gente, não existe isso. Não existe panelinha. Existe a gente estar perto do líder. Não é demais, a gente está perto do pastor, as bênçãos que estão sobre ele, vem sobre nós, gente. É umas faíscas. E daí, é as faíscas que vai... Por enquanto é as faíscas, viu, Tiana? As faíscas a gente vai pegando. Eu falo, Deus, vai transformando nosso coração. Porque eu falo assim, não é do noite... Eu não tenho herança para receber. E nem o Cassiano. Então, a gente tem que ficar firme naquilo que está sendo ministrado. Porque a hora que Deus fazer, nós não vamos ter tempo para trabalhar. Nós não vai ter tempo para trabalhar, gente. Nós vamos ter que ficar na obra. Né? Então, assim, a casa do pastor, ele está terminando de arrumar, né, pastora? A pastora Rose que não se esperta, não, para ver. A casa dele está terminando de arrumar. A empresa dele está acabando de arrumar. Logo, Deus vai falar, agora você vai ficar na obra. Né? Então vamos se posicionar, vamos pedir para Deus limpar, né, toda a murmuração, tudo aquilo que nos deixou ficar para trás e vamos prosseguir para frente, gente, porque Deus quer abençoar todos nós
espiritualmente, conjugalmente, na igreja, onde a gente for, né? A gente tem que ser sal, a gente tem que ser luz. E, como se diz, a gente não pode tirar ninguém da igreja. Quem tira e ponha é o Senhor, né? Então, assim, se a gente não for aprovado igual Gideão, se eu não for aprovado, porque Deus tem um propósito aqui, Ele vai mandar outro, gente. Vamos aquietar o nosso coração, que Deus vai mandar outros preparados, que é a palavra de Deus. Recebi uma palavra aqui que Deus vai mandar os preparados. Eu sempre oro na minha casa. Senhor, levanta os preparados, né? Então, vamos acreditar naquilo que Deus falou para este lugar. Vamos se posicionar. Vamos ver ainda onde a gente tem que mudar, né? Sobre os trabalhos aqui na igreja, né? A dia de sábado. Fala, nem se for um dia, faz uma aliança com Deus. Senhor, tal dia eu vou estar lá. Como eu falei aquele dia, né? Quando a gente veio para cá, foi em 2012, né? Mas antes, foi a construção da casa do Lu, foi o plantio, foi a construção lá. Então, naquela época, todo sábado a gente vinha aqui. Todo sábado. Então, assim, até hoje, né? Uma vez por mês, eu estou aqui. Quando dá outros dias, eu também estou aqui. Mas faz 15 anos que a gente vem aqui, a gente não negocia. E eu falo, gente, assim, esse ano eles vão fazer 19 anos de casado. Eu louvo e agradeço a Deus por tudo que o Senhor fez na nossa vida. E tanto que o Senhor nos transformou, o tanto que o Senhor mudou as nossas vidas, e eu louvo e agradeço. É porque a gente está escutando, a gente leva para casa, fica ruminando aquilo, vê ainda a gente tem que mudar. Fala, Senhor, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Porque não adianta nada, né, gente? A gente ganhar a vida para Jesus, chegar lá vai perder a nossa. Porque a gente tem que ser instrumento de Deus, ganhar as pessoas para Jesus, e nós, como se diz, ficar mais firme ainda. Porque não é porque nós estamos ganhando vida para Jesus, falando de Jesus, que nós podemos garantir, né? Então, a gente que tem que sondar, né? Dentro de nós, todo dia, sondar. Tira de mim, Senhor. Né? Como os Salmos fala, né? Olha no meu coração, se há caminho mau, tira isso e guia eu para o caminho bem. Mas era isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Vamos chegar aqui à frente e vamos pedir para Deus para limpar o nosso coração, não fazer, né, como Miriam, murmurar, reclamar, achar que a liderança, o pastor, está querendo que você seja escravo deste lugar. Misericórdia disso, gente, quem pensa isso, mas que vem aqui com prazer, que vem neste lugar aqui, porque tem um propósito para se cumprir aqui. Vamos pegar no arado, vamos pegar com o coração limpo, né? Porque a honra, Deus, e a glória é do Senhor. E o mais, né? É juntar tesouro no céu. É guardar os galardões, né? Amém? Que eu quero que vocês fechem os seus olhos. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos salvar também. Venha nos livrar, Pai, de todo ataque do inferno, Pai. De tudo que Satanás tem lançado para inflamar o nosso coração. Para nós não acreditar naquilo que está sendo ministrado, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Que nesta noite, que cada um aqui venha avaliar o coração, Pai. Que cada um aqui, Senhor, venha avaliar, Senhor, dentro, Deus, da nossa alma, tudo aquilo que está inflamando nós, Pai, que o Senhor venha desintoxicar agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Mas que nós sejamos um povo unido, Pai. Um povo, Pai, que quando vier falar, Senhor, do nosso líder, Pai, nós viemos, Pai, guerrear, Deus, contra essas falácias, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Por mais, Deus, que Ele não dá importância, Pai, mas nós sabemos, Pai, que nós somos seres humanos, nós sentimos sim, Pai. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha desinflamar o nosso coração, Pai. Tudo que foi lançado, Pai, contra o ministério Restauração da Noiva, Pai. Tudo que foi falado, Senhor Deus, toda a desonra, Senhor, tenha misericórdia, Pai. Traga um tempo de honra, Pai. Traga um tempo, Pai, de povo posicionado, Pai. Um povo, Pai, que venha pagar o preço, Pai. E Deus, e como Deus, eu já disse, que o Senhor vai trazer os preparados, Pai. Que o Senhor traga, Deus. Que o Senhor traga, o Senhor levanta, Senhor Deus. Mas eu sei que como com Moisés, Pai, sofreu tudo aquilo, Senhor.
o povo chegou no Canaã. E muitos daqueles, Pai, que estavam lá, não entrou. Não entrou, Senhor. E Deus, e quando eu entrei aqui no ministério, Pai, eu não tinha cabelo branco, agora já tem, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Que nós não sejamos pedras de tropeço, Pai. Mas que nós sejamos aqui, Pai, um povo, Pai. Um povo fiel a Ti, Senhor. Fiel nos princípios, Pai. Fiel, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo grandes coisas no nosso meio, Pai. Eu sei, Deus, que o Senhor nunca parou. E o Senhor nunca saiu do controle, Pai. Em nome de Jesus, toda distorção, Pai, que o povo colocou, Pai, que o pastor estava com visão errada, Pai, da prosperidade. Senhor, tenha misericórdia disso, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Deus. Traga o consciente, Pai, que Deus, ele estava só arrumando a casa dele, Pai, para que a Tua obra, Pai, venha acontecer, Senhor. E ele disse, Senhor, que ele nunca queria depender da tua obra, Pai. E Deus, tira, Deus, esse olhar do inferno, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Derrota, destrói, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E Deus, eu coloco os pastores desse lugar. Eu coloco os líderes desse lugar, Senhor, diante de Ti. Que venha se posicionar, Senhor. Que venha, Deus, um momento, Pai, de cura, Deus, no coração, Pai. Porque sim, Deus, como o Senhor tem mostrado, Pai, que os corações dos líderes deste lugar, Senhor, está tudo inflamado, Senhor Deus. Está tudo inflamado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Arranca essa inflamação, Pai. Arranca, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E Deus, que todos que aqui estão, Senhor, possam sentir, Pai, a Tua presença, Pai, quando entrar neste lugar. E Deus, e como o pastor Edmar disse, nós não temos tempos, Pai, para estudar profundamente, Pai. Mas Deus, o Senhor tem dado direção. Continua dando direção, Pai. E Deus, e não deixa, Pai, que nós venha às vezes, Pai, enfraquecer por tudo que o mundo está acontecendo, Pai. Pai, deixa nós fora dessa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus, como eu ouvi também agora de tarde, é para nós só clamar misericórdia. Só misericórdia. Quando Moisés foi orar para Miriam, ele só clamou misericórdia. Misericórdia por esse Brasil, Pai. Misericórdia por esse Brasil, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque palavras não temos, Pai, para descrever tudo que está acontecendo. Mas, Deus, a Tua misericórdia nos alcança cada manhã, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Coloca os Teus anjos aqui, Senhor, brindando cada coração, Pai. E que o Senhor venha limpar, transformar e fazer a Tua vontade neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aqueles que estão com dificuldade no casamento, Pai. Manda os Teus anjos lá, Pai, conselheiros, Pai. Ajuda a restaurar. Aqueles que estão passando por lutas financeiras, Senhor, que o Senhor venha ajudar, Senhor. Aqueles que estão passando, Pai, por momentos de enfermidade, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Pai. Venha curar, restaurar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Não deixa, Pai, nós distrairmos, Pai, com nada que não venha de Ti, Senhor. Nada venha roubar o nosso tempo, Pai. Em nome de Jesus. Como o Senhor me ministrou esses dias, Pai. Não dê pérolas aos porcos, Pai. Senhor, nos ensina a não dar pérolas aos porcos, Pai. Coloca pessoas, Pai, para somar do nosso lado, Pai. Pessoas, Pai, que vai nos acreditar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, eu Te louvo por essa palavra, Pai. Eu Te louvo, Deus, porque eu não sei da maneira que o povo recebeu, Pai. Mas eu sei, Deus, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, Pai. E Deus, que cada um venha ruminar essa palavra, que cada um venha estudar sobre Moisés, Pai. Cada um vem estudar sobre José, Senhor. Cada um vem estudar sobre Josué, que eles enfrentaram muitas lutas, Pai, mas eles não desistiram, Pai. Eles permaneceram firmes, Pai. E assim seja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus que nós ficamos firmes, Pai. Firmes,
confiante, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingida, e eu vou crer nessa palavra até eu morrer. Eu vou crer que o Senhor é o meu pastor e nada vai nos faltar. Eu vou crer nessa palavra. Aqueles que confiam no Senhor, rios de águas vivas vai fluir no nosso interior. Eu acredito, Deus, na tua palavra, Pai, e eu não vou rasgar, Deus, a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. E levanta um povo, Pai, que cumpre princípio, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor só age em cima de princípio, Pai, em nome de Jesus, Pai. Lava o nosso coração, Pai, e enche de esperança, Pai, em nome de Jesus, Pai, que aqui, Deus, é um povo, Pai, a qual o Senhor trouxe aqui. Nós sabemos, Pai, que todos estão aqui, Deus, às vezes, Pai, por uma necessidade, mas tira isso do coração deles, mas que eles venham aqui, olhando para o céu, que depende de Ti, Deus, para morar aí, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que essa final de semana seja uma benção. Marcela e Aniele, que o Senhor abençoe a vida de vocês, que os anjos do Senhor estejam sobre a vida de vocês, que a Aniele seja uma mulher sábia, que o Marcelo ama a tua mulher, e a Aniele honra o teu marido, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém, seu Juba, que Deus abençoe vocês poderosamente. Eu não sei se vocês conseguiram entender a palavra, mas era isso que Deus falou no meu coração. Não sou pregadora top, né, seu Juba? Mas eu amo Jesus e eu amo a palavra dele. Enquanto eu viver nessa terra, vai ser para glorificar o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.